Yutu-2 da China é uma missão robótica para o lado escuro da Lua, lançada em 7 de dezembro de 2018. Em 3 de janeiro de 2019, o robô pousou suavemente no outro lado lunar. Ele pousou na cratera Von Karman, não muito longe do polo sul da Lua. Os cientistas estão interessados nesta área. Crateras frias e permanentemente sombreadas nos polos contêm água congelada. Essas manchas de gelo são irregulares e provavelmente antigas. No sul, a maior parte da água congelada está concentrada em crateras, e no Polo Norte, ela se espalha de forma mais esparsa. Em qualquer caso, este gelo pode ser usado quando uma missão tripulada de longo prazo pousar na Lua. De qualquer forma, vários dias depois que o rover Yutu-2 pousa, ele fecha seus sistemas operacionais e hiberna durante sua primeira noite lunar. Ele acorda no dia 29 de janeiro de 2019. Todas as suas ferramentas funcionam normalmente. O rover viaja 120 metros durante o seu primeiro dia lunar completo. Um dia lunar dura cerca de 14 dias e uma noite lunar tem a mesma duração. Movimentar-se e explorar durante o dia e desligar durante a noite se torna a rotina do rover. É o 8º dia lunar quando o Yutu-2 se depara com algo incrível. Essa descoberta faz com que os cientistas adiem todo o restante que havia sido planejado para a missão. Eles se concentram em descobrir o que é o estranho material encontrado pelo rover. No início, este dia lunar não é diferente de nenhum outro. Ele começa em 25 de julho, quando o rover começa a fazer seu caminho através de uma área marcada por pequenas crateras de impacto. O Yutu-2 é auxiliado e monitorado pela equipe de pilotos do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim. Em 28 de julho, a equipe está se preparando para desligar o rover para uma soneca do meio-dia. O Sol está alto no céu. Isso significa que há altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes que podem danificar a máquina. Antes de desligar o Yutu-2, os cientistas examinaram as fotos tiradas pela sua câmera principal. É quando eles a avistam, uma pequena cratera cheia de algo extremamente diferente da paisagem ao redor. Incapaz de identificar a substância gelatinosa, a equipe ordena que o rover verifique essa descoberta bizarra. O Yutu-2 cautelosamente se aproxima da cratera para examinar o material com cores estranhas. A máquina usa um equipamento especial que detecta a luz refletida pela substância. Isso deveria ajudar os pesquisadores a entender a estrutura do material. Infelizmente, a natureza da descoberta de cor incomum permaneceu um mistério por mais de um ano. Não é à toa que tanto a descoberta quanto o fato de que inicialmente não havia imagens do material enigmático despertaram curiosidade em todo o mundo. A única descrição disponível da substância era que parecia um gel brilhante e aleatoriamente colorido, algo bastante estranho para a superfície árida e empoeirada da Lua. Mas finalmente, o mistério parece ter sido resolvido. Os pesquisadores analisaram as informações coletadas pelo equipamento. Como esperado, a substância mostrou ser composta de rocha, uma brecha esverdeada e brilhante, em uma amostra não maior que 51 centímetros por 15 centímetros. É como uma versão geológica de uma salada de gelatina com frutas dentro. Se você a derreter, ficará vítrea. Brecha é uma rocha formada por fragmentos angulares aglutinados por uma substância calcária. A amostra encontrada do outro lado da Lua é composta de uma mistura de diferentes minerais. O principal é um tipo de silicato, que é um dos componentes mais comuns nas crostas lunar e terrestre. A peça também contém um pouco de vidro, o que significa que pode ter se formado durante uma erupção vulcânica. Mas a atividade vulcânica na Lua parou há mais de 3 bilhões de anos. É por isso que os pesquisadores têm quase certeza de que é improvável que essa seja a fonte da descoberta em comum. O material pode ter sido criado por um grande asteroide, cometa ou meteorito que atingiu a Lua. Durante a colisão, a pressão e a temperatura eram tão altas que enormes quantidades de rocha derreteram instantaneamente. Algumas peças esfriaram rápido o suficiente para formar vidro. O resto se reuniu no centro da cratera de impacto e esfriou mais lentamente, formando uma nova rocha. A substância provavelmente não se formou na cratera Von Karman, mas nas crateras Vinson e Alder, nas proximidades. A cavidade onde o rover fez sua descoberta tinha apenas 2 metros de diâmetro. O que quer que tenha sobrado não deve ter mais de 2,5 centímetros de largura. Mas então seria muito pequeno para criar um pedaço tão grande de brecha. É interessante que o material seja semelhante às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo da NASA.
Uma dessas amostras era feita de fragmentos escuros de minerais quebrados e aglutinados. Também continha um pouco de vidro preto brilhante. Não está claro, porém, se se trata do mesmo material descoberto pelo Yutu-2. Quando o rover tirou as fotos e fez suas medições, estava bastante escuro na área. A qualidade das imagens não é tão boa. Os especialistas também explicam que a missão está examinando uma área da Lua até então inexplorada. É por isso que eles não têm nenhuma amostra daquela região para comparar com a substância esverdeada e brilhante que o Yutu-2 encontrou. Mas se suas suposições se revelarem verdadeiras, então o outro lado da Lua pode ter mais em comum com o lado que está voltado para a Terra do que costumávamos pensar. Mas o que há de tão especial nesse lado escuro do satélite natural da Terra e por que não podemos vê-lo? Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. O único satélite natural da Terra gira em torno do seu eixo uma vez a cada 27 dias. É a mesma quantidade de tempo necessária para dar a volta ao nosso planeta. É por isso que nós sempre vemos a mesma face. Para ser precisa, 59% da superfície da Lua é visível para as pessoas. Isso significa que é possível ter vislumbres do outro lado do satélite em algumas épocas do ano. O lado da Lua que não podemos ver é bem diferente daquele voltado para a Terra. Não possui manchas escuras visíveis à noite. Essas são planícies basálticas lunares, chamadas Maria Lunarium em latim ou Mares Lunares em português. Elas foram criadas por antigas erupções vulcânicas. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. Em vez de planícies, a superfície distante da Lua tem inúmeras crateras e altas montanhas. Uma das ideias sobre essa diferença notável entre os dois lados é baseada na teoria da colisão. Ela afirma que bilhões de anos atrás, a Terra colidiu com outro planeta ou algum outro corpo espacial massivo. Depois disso, os destroços dessa colisão colidiram com algo que mais tarde formaria a nossa Lua. É por isso que as paisagens das duas faces são tão diferentes. Uma teoria mais recente sugere que a parte da Lua voltada para a Terra é mais quente por causa do calor irradiado pelo nosso planeta. Durante o período de erupções vulcânicas era mais frio do lado oposto. É por isso que os minerais lá se tornaram sólidos mais rapidamente. Eles formaram uma camada protetora protegendo o interior da Lua contra os meteoritos, mas cada impacto deixou uma cratera impressionante. Ao mesmo tempo, uma crosta muito mais macia no lado frontal da Lua expeliu lava toda vez que um meteorito a atingiu. Depois que essa lava esfriou, ela cobriu as crateras. Embora o lado oposto seja frequentemente chamado de escuro, ambos os lados recebem quase a mesma quantidade de luz solar. O lado que vemos parece um pouco mais brilhante por causa do brilho emanado pela Terra. Existem duas razões pelas quais as pessoas estão interessadas em explorar o outro lado da Lua. Depois de deixar nosso planeta, muitas ondas de rádio são bloqueadas pelo satélite natural da Terra. Se os astrônomos pudessem construir seus rádios e telescópios ópticos no lado escuro, eles obteriam muito mais dados. Não haveria problemas com qualquer tipo de interferência. Os telescópios também seriam protegidos do brilho da luz do dia do nosso planeta. Se telescópios fossem instalados dentro de crateras, eles também estariam protegidos da radiação solar. Os astrônomos seriam capazes de obter uma visão incrivelmente clara das regiões distantes do universo. Além disso, os cientistas acreditam que há grandes quantidades de hélio 3 no lado oposto da Lua. A Terra está protegida dos ventos solares que carregam esse gás por meio de seu campo magnético, mas nosso satélite natural não tem esse escudo. É por isso que os especialistas acreditam que a Lua pode ser um lugar perfeito para a mineração de hélio 3. Esse elemento raro pode ser usado posteriormente como combustível para reatores de fusão. Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa, entre elas os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor, todos se foram, mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com um T-Rex do tamanho de um caminhão,
Isso poderia acontecer nesse universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo: respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. Diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 km de distância. E se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros 2 km sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do 5º quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros. No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso, é uma noite clara e bonita. Não há nuvens e você pode ver 2 dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional.
Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria a vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para abaixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no sistema solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também dita as estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3.000 anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas, então você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda a sua riqueza. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão.